Todo grande filme possibilita que o público faça diferentes leituras ao longo do tempo, encontre detalhes diferentes ou até mesmo olhe para aquele filme de outro ângulo, um ângulo que não necessariamente aquelas pessoas tinham visto antes. É exatamente isso que Blade Runner de 1982 proporciona para o público. Esse filme que já teve algumas versões diferentes ali, muitos problemas em relação ao que o estúdio gostaria que eles fizessem, o que o diretor gostaria de fazer, mas que com a sua versão final acabou se tornando um dos melhores filmes de ficção científicas já feitos. E hoje eu quero trazer para vocês uma leitura um tanto quanto peculiar e diferente que eu tive em relação a esse filme. Eu quero trazer uma leitura para vocês que coloca o antagonista desse filme, o Roy Batty, na verdade, como o grande protagonista, como um dos grandes elementos desse filme como um todo. Ele é considerado o vilão, é construído como o vilão dentro dessa estrutura, mas dependendo do ângulo que a gente olha, a coisa muda completamente. E eu quero compartilhar com vocês essa reflexão que eu tive sobre esse personagem e quero também saber o que vocês acharam sobre isso. Então fique até o final do vídeo e comente aqui se fez sentido pra você essa reflexão e esse tipo de vídeo também, que eu gosto muito de sempre ficar pirando nos filmes que mais mexeram comigo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Gustavo Cruz e esse aqui é o meu canal onde eu compartilho com vocês o meu amor pelo cinema. Sejam muito bem-vindos e bora começar a falar sobre isso. Blade Runner é um grande clássico, eu tenho até mesmo um vídeo aqui no canal falando sobre como ele foi feito. Esse é um filme que sempre vai envelhecer muito bem justamente por todas as escolhas criativas de execução que o Ridley Scott teve, e é muito fácil assistir esse filme e pensar, lembrar desse filme principalmente pelo seu visual, pelo universo que foi construído, pelos efeitos que foram construídos, pela atmosfera no ar que é apresentada para o público e até mesmo pela trilha sonora, enfim, pela unidade visual, estética desse filme como um todo. Mas ele funciona muito também, justamente porque conseguiu construir uma baita história, uma boa história sendo contada com personagens interessantes, mas eu acho que até mesmo, principalmente nesse caso aqui, com uma mensagem universal, uma mensagem que conecta muito forte com o público. Quando a gente olha a história original, como ela é no filme, nós acompanhamos o Rick Deckard, que é interpretado pelo Harrison Ford, que é um Blade Runner, ele é um assassino de replicantes rebeldes, de replicantes que precisam ser caçados e executados porque eles são um perigo para os humanos. Então ele serve como um policial, mas na verdade um executador. E o filme é justamente a caça do Rick Deckard a 4 replicantes que fugiram e que estão em uma missão e que de forma estranha voltaram para o planeta Terra. O próprio Rick não entende muito bem por que diabos esse grupo de 4 replicantes fugiu e voltou para a Terra, onde eles correm mais perigo. As coisas começam a mudar quando, durante a sua caçada, ele acaba conhecendo a Rachel, que é também uma replicante, mas que descobre ao longo do filme que é uma replicante. Então ela entra em desespero, quer fugir e em determinado momento ela vira alvo do personagem do Deckard, justamente porque a polícia quer eliminá-la. Mas os dois se apaixonam e isso muda completamente o destino de ambos dentro do filme. Inclusive isso ajudou muito na continuação do Blade Runner 2049. Segue sendo um tema muito forte. Beleza. Essa é a história original. O Rick Deckard acaba caçando todos aqueles e no final desse filme ele acaba sendo salvo por um deles. Acaba sendo salvo pelo principal, pelo grande antagonista que nós achávamos que ele tinha dentro desse filme. Mas vamos olhar essa obra pelo ponto de vista desses replicantes que acabaram fugindo. Não à toa o filme começa com um desses replicantes assassinando alguém. Logo depois nós temos a informação da boca do policial que para fugir eles acabaram com as tripulações que passaram pelos seus caminhos. Eles realmente são perigosos. Eles são apresentados como personagens perigosos. Em todas as cenas desses personagens ao longo do filme, nós também vemos eles agredindo os humanos. Nós vemos eles numa busca incessante e violenta para conseguir encontrar uma cura. Então, durante toda a versão do filme, nós temos essa sensação de que são personagens bastante cruéis, o que aumenta a surpresa que nós temos ali no final, quando o personagem do Roy, ao invés de matar o Deckard, ele na verdade acaba salvando a sua vida. Mas se a gente para pra pensar
pensar e a gente estivesse assistindo o filme inteiro do ponto de vista dos replicantes. Se você observa o filme do ponto de vista dos antagonistas, eles estão em uma busca para sobreviver. Isso porque na construção dos replicantes foi colocada uma data limite para que eles morressem. Eles só podem viver durante 4 anos. Isso justamente porque, apesar desses replicantes terem diversas habilidades, eles são construídos inicialmente para não sentir, para não ter as mesmas emoções que os seres humanos. Todas as emoções que fazem do ser humano justamente o que ele é, justamente esse ser único que todos nós somos. Então, qual é a diferença de um replicante para um ser humano se em determinado momento ele começa a sentir também, se ele começa a ter a experiência que nós como seres humanos temos? Com essa dúvida, com essa questão em mente, que o grande criador dos replicantes decidiu colocar essa data limite. Todos esses replicantes podem viver apenas por 4 anos. Então a busca desses antagonistas, desses, digamos assim, vilões, como eles nos são apresentados dentro da obra, é justamente em poder sobreviver e principalmente sobreviver sem serem escravizados. Nós temos alguns dos integrantes daquele grupo, nós vemos que eles foram criados para executar funções que os seres humanos gostariam. Alguns foram feitos para a guerra, outras foram feitas, por exemplo, para o prazer dos soldados. Ou seja, uma vida de 4 anos bastante miserável e que esse grupo de replicantes acabou se rebelando contra e desejando justamente fugir. Eles fogem daquela situação, eles estão criando uma rebelião. Nós acompanhamos o Deckard indo atrás desses rebeldes. E esses personagens, durante todo o filme, eles não estão buscando nada além de uma solução para esse grande problema que eles têm. Eu gosto muito de falar sobre isso aqui no canal, é algo que eu vou mais a fundo com os alunos do Além do Frame, mas para construir qualquer drama dentro de um filme, você precisa de conflito. E o conflito, pessoal, ele vem justamente de um personagem ter um objetivo e encontrar obstáculos. Qual que é o grande conflito do Deckard dentro desse filme? Em determinado momento, ele, que é um caçador de replicantes, se apaixona por uma delas, se apaixona por uma replicante e ele precisa tomar uma decisão, se ele vai continuar naquela vida de caçador ou se ele vai viver a sua vida com o seu grande amor. Esse é o conflito principal do personagem, mas o outro, e mais óbvio e que vem bem antes, ele é um caçador e ele está dentro de uma caça, então é uma investigação, ele vai atrás daqueles personagens. Perceba que é uma definição muito boa e é por isso que esse tipo de filme funciona tão bem, né? O filme investigativo, porque você tem o objetivo de encontrar aquelas pessoas e os obstáculos são justamente a falta de informações e os desafios. Muitas vezes, inclusive dentro do Blade Runner, o desafio é físico, ele precisa cair na porrada com o pessoal para conseguir resolver os seus objetivos e tudo muda com a Rachel conquistando seu coração. Do ponto de vista dos replicantes, o objetivo e o obstáculo deles é ainda maior e muito mais interessante e principalmente, pessoal, muito mais humano, que é justamente eles querem viver, eles querem poder viver a vida deles durante mais tempo, eles querem poder viver toda a potência que eles sentem que tem como seres, que são seres vivos, que conseguem pensar, sentir, se relacionar. Então você percebe que eles querem viver a vida deles, só que, como eu disse, eles têm apenas 4 anos e quando nós acompanhamos a trajetória desses personagens, esses 4 anos já chegaram ao fim, eles estão muito próximos da morte, eles viveram muito até aqui, se rebelaram, fugiram e agora estão tentando achar uma solução. Inclusive, uma das sensações muito fortes que o filme acaba criando quando você começa a olhar por esse prisma é que os humanos mesmo, eles são bastante cruéis, eles estão completamente alienados àqueles vícios, aquele mundo completamente abandonado, né? Eles ficaram esquecidos, ficaram para trás, não conseguiram abandonar o planeta que destruíram. E os replicantes, sim, têm a humanidade que nós imaginamos que um humano deveria ter. Eles sentem, eles estão justamente buscando sobreviver. Isso você encontra na relação com a Rachel e também quando você começa a prestar atenção nos antagonistas para além da apresentação que é dada a eles. A apresentação de que eles são violentos, que eles estão fugindo. Então, ao longo do filme, o Deckard acaba conseguindo matar a maioria deles, sobrando ali no final apenas 2. Mas antes de falar disso, é importante falar sobre a cena do encontro com o criador. A pessoa que definiu que todos os replicantes ali teriam apenas 4 anos de vida foi justamente o Tyrell, que é esse gênio que conseguiu criar a vida, mas que
tem um objetivo muito claro que é dito pelo próprio personagem dentro do filme, que é um objetivo comercial. Ou seja, ele lida com todas as suas criações como produtos, não são seres humanos, não são seres vivos, são produtos que são colocados para resolver problemas, né? Então esse problema pode variar e cada um deles acaba tendo habilidades específicas para os problemas que eles foram feitos para realizar. E a busca do Tyrell é justamente diminuir o gap de diferença entre o que é uma máquina e o que é um humano. Então eles vão se aproximando. A Rachel, muito provavelmente, é a replicante mais avançada que ele fez até aqui. Pelo menos é isso que nós percebemos vendo o filme. Mas todos os outros replicantes, eles já estavam muito próximos também dos seres humanos. E tem coisa mais humana e universal do que o desejo de viver, o desejo de escapar da morte, o medo da morte. O medo da morte é uma prisão em si, é viver como um escravo. Isso é algo que é dito dentro do filme. E o Roy, ele encontra o seu criador finalmente. Ali com o seu criador, ali com o Tyrell, ele está falando justamente com a única pessoa no mundo e no universo que poderia salvar aquele grupo de replicantes, que poderia alterar esse destino. Então até aqui, quando nós vemos eles manipulando as pessoas à sua volta, quando nós vemos eles fugindo, mas justamente para que eles possam ter esse encontro, era tudo para chegar nesse momento. E aqui nós percebemos que na verdade o objetivo dele é um objetivo onde você não consegue superar o obstáculo. Então o conflito ele é absoluto, mas também é impossível resolver o conflito. E dentro do drama, o que nós sempre estamos buscando é apresentação de conflito, desenvolvimento do conflito e conclusão. A gente precisa de uma conclusão. Tanto que, quando o personagem percebe que não vai existir uma conclusão positiva para o seu objetivo, o que ele faz? Ele destrói o seu próprio criador. Uma das cenas mais potentes de Blade Runner e, eu diria, inclusive, uma das cenas mais potentes do cinema em si. Não é a cena pela qual esse personagem é mais lembrado, mas é uma das mais impactantes. Essa relação do encontro com o próprio criador, essa relação com a frustração de ter que abraçar a morte, ter que encarar a morte. Isso é realmente impressionante. Só que percebam que, a partir de agora, o que esse personagem pode fazer? Depois que ele mata as duas pessoas que estão ali e ele volta pro lugar onde a sua parceira está, ele já a encontra morta. O Deckard já tinha chegado ali algum tempo antes e tinha matado a sua parceira. Então, aqui nós podemos ter a construção justamente de um monstro. Esse personagem me lembra muito o personagem de Frankenstein. Não necessariamente do filme, tá, pessoal? Mas do livro da Mary Shelley. Porque o ser que foi criado por Victor Frankenstein é um ser que, aos olhos dos outros todos, é visto como um grande monstro, como um grande antagonista, ele é horripilante, ele é assustador, mas durante a leitura do livro, em determinado momento, nós estamos justamente com o ponto de vista desse ser, dessa criatura. E tudo que essa criatura quer é ter uma vida normal, é ter uma vida tranquila. E ela não vai tendo direito a isso. As pessoas renegam ela, o próprio criador renega ela, e aí isso faz com que o monstro em Frankenstein realmente vire um monstro assassino, um monstro cruel que se vinga dos outros. E aqui nós poderíamos ter essa combinação, ainda que ele destrua o seu criador, ali ele vira um monstro de fato, ele tem uma última escolha ali na relação com o Deckard. Ele começa justamente a já se decompor, mas ele brinca com o Deckard, né? Ele brinca com a vida do Deckard enquanto o Deckard está fugindo dele. Mas quando nós vamos para aquela cena, para aquele momento em que o Deckard está pendurado, segurando apenas com uma mão entre a vida e a morte, e o Roy tem ali a vida daquele homem em suas mãos, e o que ele decide fazer é justamente salvá-lo, deixando todo mundo completamente perdido. Mas como assim? Por que ele está fazendo isso? Ele salva o Deckard e fala pro Deckard, né? Você não faz ideia das coisas que esses olhos viram, você não sabe por onde eu passei, o que eu vi, o que eu vivenciei, e tudo isso vai embora agora comigo, como lágrimas na chuva. É uma cena lindíssima, não teria como reproduzir aqui no vídeo o que é essa cena, é o poder emocional, a potência dessa cena como um todo. É uma das minhas favoritas, foi uma das melhores experiências que eu já tive, aquele momento, quando eu falo de cinema. Quando a gente pensa nessa perspectiva toda dos objetivos desse personagem, da busca desse personagem e dessa escolha final, nós acabamos percebendo que esse replicante, que foi retratado como um monstro quando falado, né, das coisas que ele tinha feito, e até mesmo sendo um monstro em determinados momentos do filme, nós percebemos que a sua humanidade era total e que esse personagem não só era humano, mas como todo humano, ele era complexo, ele não era apenas uma coisa, ele não é um vilão ou um herói, pelo contrário, ele tem
várias características diferentes. E ali, no seu último ato da vida, ele decide salvar outra vida. Então, ele não tem o direito de continuar a sua, mas ele dá o direito para o Deckard de continuar a dele, de perseguir a dele. Então ele acaba virando o grande herói dessa história toda. E isso vem com uma mensagem poderosíssima. É porque esse personagem e o grupo dele, durante todo o filme, estavam buscando algo que é bastante humano, universal mesmo. Algo que todo mundo vai ter que lidar uma hora ou outra, de um jeito ou outro também. Então, dentro desse filme aqui, a reflexão é muito potente quando nós acompanhamos essa trajetória desse personagem, quando nós olhamos o seu objetivo, quando nós olhamos a sua incapacidade, ainda que ele seja extremamente poderoso, ele não é capaz de reverter o seu próprio destino. E aí é um filme que você pode filosofar bastante mesmo olhando dessa perspectiva. Depois nós temos a continuidade ali da Rachel com o Deckard, mas tudo isso acontece graças a essa decisão de salvar a vida do Deckard, mesmo depois do Deckard ter acabado com todo aquele grupo. Então essa cena final acaba mostrando muito do que o filme gostaria de trazer para nós, de dizer para todos nós, né? Essa é a beleza da ficção científica. Muitas vezes a humanidade ensina o humano completamente distante do que nós acreditamos ser um lugar de paz, né? Pelo contrário, são todos os seres humanos ali mais abandonados, eles estão todos de certa forma revoltados com aquela realidade, né? É um mundo de certa forma obscuro, perigoso, mas nós temos através dos replicantes a esperança, nós temos através dos replicantes uma esperança de que a essência positiva ali do ser humano, ela segue presente, principalmente ali naqueles novos seres, que por pensarem, que por existirem, que por sentirem, são sim tão humanos quanto. Então um filmaço, vale muito a pena assistir esse filme por diversos ângulos. Eu quero saber de vocês, principalmente, o que vocês acharam dessa percepção sobre o filme, pessoal. Vocês já tinham refletido sobre isso? Já tinham pensado algo parecido? Se vocês não concordaram também, deixa aqui o comentário de vocês, vamos conversar. Tô super curioso para saber o que vocês acharam e a gente se encontra no próximo episódio, pessoal. Muito obrigado pelo prestígio e até a próxima.